O dia 26, encher de murro na boca. Depois ele vai ficar falando que ele não teve tempo pra treinar. Eu tenho tudo. Tudo. É o melhor no strike, melhor no chão, melhor cardio, melhor tudo. Enquanto o Ian Gary tá na internet falando merda, eu gosto. Knockout ele. Pra ele não ter desculpas. tá com muito tempo livre, tô aqui treinando. Nunca parou. Vai agressivo, bota ele no parede e massa ele. A maior merda que ele fez foi aceitar essa luta. Mas vai matar ele. Só o beijo. Arrombado. Algumas lutas nascem da necessidade do esporte, outras nascem do destino. Carlos Prates e Ian Gary não pediram por esse confronto, mas tudo na trajetória dos dois aponta para ele. De um lado, um brasileiro que chegou no UFC sem holofotes, mas com um instinto assassino que fala mais alto que qualquer microfone. Do outro, o europeu moldado para ser estrela, hype, mídia, carisma e, claro, um jogo afiado. Mas o que acontece quando o hype encontra a realidade? Quando um homem que construiu seu nome com nocaute atrás de nocaute encara alguém que precisa provar que ainda é tudo aquilo que disseram que ele seria. Carlos Prates vs Ian Gary é mais do que um duelo. É um corte na linha do tempo da categoria. Uma luta que separa o que é potencial do que já é perigo. Ian Machado Gary não veio do nada. Desde que pisou no octógono pela primeira vez, o irlandês carregava consigo um peso raro, a expectativa de ser o novo Conor. Alto, preciso, confiante e com um QI de luta digno de um veterano, Gary empilhou vitórias de forma metódica. Venceu nomes como Daniel Rodrigues, Neil Magny e parecia cada vez mais confortável no papel de estrela em ascensão. Mas a confiança tem um custo, e esse custo veio na forma de sua primeira derrota, onde vimos pela primeira vez o outro lado do prodígio, o lado humano, a vulnerabilidade. Para Gary, esse confronto com Prates é mais que uma luta, é a oportunidade de provar que ele não é apenas um projeto bem embalado, mas sim um lutador completo, que aprende, evolui e volta mais perigoso. Ele já brilhou no octógono, mas agora precisa brilhar com as costas contra a parede. Carlos Prates não tem um personagem. Ele não grita nas entrevistas, não busca manchetes e raramente se envolve em polêmicas, mas quando a porta do cage se fecha, ele se transforma. Em 4 lutas no UFC, Carlos fez o que poucos conseguem. Venceu todas por nocaute. Não por sorte, mas por cálculo e precisão. Agressividade milimetricamente aplicada. Ele faz parte do promissor elenco da Fight Nerds. Prates representa o renascimento de um estilo que muitos acharam que havia ficado no passado. Um Muay Thai de rua, de guerra, de sangue. Só que agora com técnica moderna, defesa afiada e leitura fria de combate. Aos 30 anos de idade ele não está mais subindo, ele já chegou. E esse confronto contra Gary é sua chance de não apenas se firmar no topo da divisão, mas de mandar uma mensagem clara. O Brasil tem um novo nome para temer nos meio-médios. Ian Gary é o arquétipo do striker moderno, longo, técnico, com uma movimentação que confunde adversários e um tempo de reação que frustra qualquer tentativa de aproximação. Seus jabs são agulhas, seus chutes bisturis. Ele não busca um nocaute imediato, ele quebra o adversário aos poucos. Carlos Prates, por outro lado, luta como se cada round fosse o último. Ele pressiona, ele impõe respeito com o olhar, e quando ele decide entrar, é para terminar. Suas combinações são curtas, violentas e fatais. A chave dessa luta está justamente no tempo. Se Gary conseguir impor seu ritmo, manter a distância e não se deixar encurralar, ele pode dominar. Mas se Prates conseguir cortar o cage, encurtar a distância e obrigar Gary a trocar em curta, ele vai colocar em risco não só a vitória, mas a integridade física do irlandês. Essa luta é essencialmente o clássico jogo de distância contra pressão, mas quando ambos têm poder de fogo, qualquer erro pode ser o último. Dude smokes American cigarettes, drinks Irish whiskey. I'm more Brazilian than this guy is. You know what I mean? So I'm not only this, I've got his whole country wanting me to win. And I'm gonna fight Ian Gary, and guess what? I'm gonna make the bonus again. Na hora que eu começar a encher ele de soco, ele vai lembrar de tudo que ele falou, vai falar, caralho, me fudi nessa, hein, mano. Por causa de mim, porque eu escolhi, porque eu permiti. Então depois da luta, quando ele estiver todo esbagaçado, ele acordar, ele vai ter que chegar, falar, pô, obrigado, tal, pela oportunidade. O que faz uma luta ser grande? Não é só o card, nem só o nome, é o contexto. Ian Gary chega com algo a provar. A derrota recente ainda ecoa. Carlos Prates quer mais uma vitória. Ele quer o respeito.
Ele quer o reconhecimento que os números já gritam, mas que ainda não ecoou nos bastidores do topo. Para Gary, uma nova derrota significaria um corte brusco no hype. Para Prats, uma vitória o colocaria diretamente no radar do top 10. Esse duelo tem implicações reais. Não é só entretenimento, é carreira, é legado em construção, é um ponto de virada. Se a luta se desenrolar em 5 rounds de controle e movimentação, Gary tem as ferramentas para vencer. Ele sabe pontuar, sabe evitar a guerra e sabe frustrar quem depende de pressão. Mas o problema é que Carlos não se frustra. Ele caça, ele encurta, ele pressiona e ele não precisa de 5 rounds. Um momento, uma brecha, um segundo de desequilíbrio e ele termina a luta. A margem de erro é mínima. Gary precisa ser quase perfeito. Prats precisa ser preciso no caos. Essa não é uma luta de volume, é uma luta de impacto, de momentos que decidem tudo. Eu acho que o Carlos Prats em pé ali vai ser difícil alguém ganhar dele em pé. This is what the sport needs. The sport needs confident, cocky, young, arrogant assholes, okay? I was one. Ian Gary's one. Isso aí agora é como se fosse a coroação antes do cinturão. Você vê de novo uma luta principal que tem o Carlos Prats com apenas 4 vitórias, nocauteando todo mundo, contra um cara que também estava cotado para lutar pelo título. O Ian Gary tem as qualidades dele, muito rápido, muito gás. E ele sabe ganhar, se tiver que ganhar. Inteligente, né? Se ele tiver que ganhar correndo, ele vai ganhar correndo. Exatamente Se tiver, isso. eu acho chato. This man's incredible. 4 fights in 2024, 4 stoppages, beautiful striking, ridiculous knockout power, and the man does it all while smoking 10 to 15 cigarettes per day. Like normal day, not really, maybe 10. Mas, voltando a essa questão da narrativa, uma coisa que o pessoal está esquecendo é, do mesmo jeito que duvidaram do chão do Jean Silva, do mesmo jeito que disseram que o Jean Silva não passaria pelo Bryce Mitchell por causa do grappling, isso que o Bryce Mitchell era um grappler, tá acontecendo a mesma coisa. Bom chute, bom joelho, bons golpes retos, bom clinch, defende bem queda. E sabe que a parada que eu acho dele, a parada que eu acho mais bizarra do Carlos Prats é que ele vai te bater, ele sabe que te machucou e ele vai ficar calminho. Isso é contra o que ele... Algumas lutas mudam rankings, outras mudam carreiras. Carlos Prats e Ian Gary estão prestes a entrar num octógono que representa mais do que 25 minutos de combate. Representa a validação de quem é de verdade. Representa o silêncio sendo quebrado. Representa o hype sendo justificado ou destruído. Quando a porta fechar, só os instintos vão falar. O brasileiro agressivo contra o europeu calculista. O perigo contra o planejamento. E no fim, só um vai sair com um nome maior do que entrou. Mais que uma luta, esse duelo será um divisor de água nos pesos médios. Para os fãs é espetáculo, para os dois é tudo. Orgulho, carreira, legado, é onde a glória encontra o risco, é onde a verdade não pode ser adiada. E nós estaremos assistindo quando 2 mundos colidirem.